Você já parou para pensar no quanto você está acessível? Não apenas online, mas emocionalmente. Sempre disponível, sempre pronto para responder, para ajudar, para entender, para ouvir, para ceder. Sempre ali. Presente. Visível. Reativo. Mas o que ninguém te contou é que essa disponibilidade constante, que você acreditou ser um sinal de empatia ou de afeto, pode ser, na verdade, uma armadilha, e das mais silenciosas, porque ela não chega com dor. Ela chega com aplauso, com elogio, com aquela frase que diz: "Você é uma pessoa incrível, sempre está aqui quando eu preciso." E aos poucos, isso vai te convencendo de que sua presença constante é o que te dá valor. Mas não é. Na verdade, é exatamente o oposto. E Maquiavel, se estivesse vivo hoje, diria isso com uma frieza quase desconfortável. Ninguém valoriza aquilo que está sempre disponível, porque o que é constante se torna previsível, e o que é previsível se torna manipulável. No jogo da vida, e Maquiavel sempre viu a vida como um jogo de poder. Ser previsível é se tornar peça, não jogador. É ser cenário, não protagonista. E o que você não percebeu ainda é que sua boa vontade, sua presença rápida, sua urgência em manter os laços, virou ferramenta na mão de quem aprendeu a te acionar sempre que quer algo. Como quem aperta um botão e sabe exatamente qual reação vai receber. Você aprendeu, talvez desde cedo, que ser uma boa pessoa é estar disponível. Que dizer sim é sinal de maturidade, de bondade, de nobreza. Que quem ama responde, quem se importa atende, quem é verdadeiro se entrega. E assim, sem perceber, você foi construindo uma ideia de valor pessoal totalmente atrelada ao quanto você se doa para os outros. Só que isso tem um preço. E o preço é que, aos poucos, você foi se ausentando de si mesmo. Foi sumindo dos seus próprios limites. Foi se apagando em nome da manutenção de vínculos que muitas vezes só existiam porque você sustentava sozinho. E tem algo ainda mais duro nisso tudo. As pessoas se acostumam. E pior, passam a esperar. A sua disponibilidade vira protocolo, vira regra, vira parte do sistema. E se um dia você demora para responder, se recusa a ir, diz: "Não posso agora", logo vem a cobrança, a irritação, o estranhamento, como se algo estivesse errado. Mas o que está errado é o quanto você normalizou sua própria ausência interna em nome da presença externa. O quanto você se ensinou e ensinou os outros que você está sempre à disposição, a qualquer hora, em qualquer situação. Como se você fosse emocionalmente ilimitado. E não é. Maquiavel enxergava isso de forma estratégica. Ele sabia que a imagem que você projeta ao mundo se torna a base da forma como o mundo te trata. Se você projeta constante acessibilidade, o mundo entende. Essa pessoa está sempre disponível, então posso acioná-la sem filtros. E isso te tira poder. Te tira presença real. Porque presença não é estar em todos os lugares. É saber onde faz sentido estar. É saber dizer não sem culpa. É saber sumir sem explicação. É saber que às vezes o silêncio impõe mais respeito do que 1000 palavras. Só que o problema vai além da imagem. Vai dentro. Porque quanto mais disponível você é para os outros, menos disponível você é para si. Sua energia, sua atenção, sua capacidade de pensar com clareza vão sendo drenadas pelas demandas externas. E você nem percebe. Vai vivendo no automático, reagindo, resolvendo, respondendo, tentando manter tudo em equilíbrio, menos você. Porque você está sempre em modo de entrega, nunca em modo de preservação. E um dia, você acorda cansado, sem saber por quê. A cabeça confusa, o corpo pesado, uma sensação de esgotamento que você não consegue explicar. Mas a explicação está no óbvio. Você não aprendeu a se proteger. Só aprendeu a se doar. E talvez a parte mais cruel disso tudo seja que, mesmo se doando tanto,
você ainda se sente incompleto. Porque, no fundo, você espera que esse esforço todo gere retorno, que sua presença seja valorizada, que sua entrega seja reconhecida. Que uma hora alguém olhe para você com a mesma urgência que você olha para os outros, mas isso raramente acontece, porque quem está sempre disponível vira parte da paisagem. E ninguém valoriza a paisagem, ela está lá, sempre. Até que um dia some, e só aí percebem. Maquiavel diria que o segredo não está em se esconder por orgulho, mas em saber dosar sua presença como se fosse uma moeda rara, não para manipular, mas para se preservar, para manter o mistério, para impor respeito. Porque, no mundo real, presença sem ausência perde o valor. Se você está sempre ali, nunca é lembrado com intensidade. Só é lembrado com intensidade aquilo que pode faltar, aquilo que é escasso, aquilo que impõe distância, aquilo que tem uma fronteira clara entre onde começa e onde termina. E aqui está a chave que muda tudo. Estar disponível o tempo todo não te faz forte, te faz previsível. E previsibilidade, no jogo da influência, é fraqueza. Porque quem é previsível se torna funcional. E quem é funcional deixa de ser humano para se tornar utilidade. E a utilidade, como qualquer ferramenta, é usada até que se quebre ou perca o valor. É duro dizer isso, mas é necessário. Porque talvez você esteja confundindo amor com conveniência, presença com submissão, ajuda com obrigação. Talvez você tenha se tornado o alicerce de relações que só existem enquanto você suporta o peso. E é por isso que parar de estar disponível muda tudo. Porque não é sobre ignorar, sobre se afastar, sobre se tornar frio. É sobre se tornar estratégico. É sobre entender que a sua energia tem valor. E valor só existe quando há escassez, quando há limite, quando há critério. Maquiavel escreveria isso com outra linguagem, mas a mensagem seria a mesma. Quem quer ser respeitado precisa aprender a ser raro. A sua ausência, bem dosada, é uma forma de presença. Ela diz: eu não estou disponível o tempo todo, porque meu tempo, minha atenção, meu afeto tem valor. E isso por si só muda a forma como o mundo te trata. Então pare e observe. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes respondeu na hora só para manter a paz? Quantas vezes explicou o óbvio, justificou o desnecessário, se entregou sem energia? Tudo isso te ensinou a estar sempre ali, mesmo quando sua alma já tinha ido embora. E agora, talvez seja o momento de fazer o movimento inverso, de recuar, de se recolher, de reaprender a guardar sua presença como quem guarda algo sagrado. Porque, no fundo, é isso que ela é. E esse é apenas o início. Porque quando você começa a dizer menos, a aparecer menos, a se justificar menos, o jogo muda. E aqueles que estavam acostumados com sua disponibilidade incondicional começam a se incomodar, começam a testar, começam a provocar. E é aí que entra o segundo ponto da nossa jornada: o preço da previsibilidade. Porque parar de estar disponível não é só sobre recuar, é sobre aprender que quem reage demais perde o respeito. A verdade é que a maioria das pessoas não percebe que está sendo observada, não no sentido paranoico, mas no mais sutil e perigoso dos sentidos. Observada por como reage. Cada vez que você responde sem pensar, cada vez que se justifica com pressa, cada vez que se doa com medo de perder alguém, você ensina ao mundo como deve ser tratado. Você mostra onde estão suas fraquezas. Você revela, sem perceber, exatamente quais botões podem ser pressionados para te controlar. Maquiavel, sempre atento à mecânica do poder, enxergava isso com clareza. Quem é previsível é dominável, porque previsibilidade é um mapa aberto. É um manual de instruções emocional entregue de bandeja nas mãos de quem quer influência sobre você.
Você pode ser a pessoa mais inteligente do ambiente. Pode ter bons argumentos, boas intenções, bom coração. Nada disso importa se, no momento em que é provocado, você reage exatamente como esperam que você reaja, porque, nesse instante, toda a sua força desaparece. E o que sobra é um padrão repetido, um reflexo condicionado, uma obviedade. Você se torna controlável não por quem você é, mas por quem você permite que os outros façam de você. E Maquiavel sabia disso. Em qualquer jogo de poder, a vantagem não está com quem grita, está com quem é capaz de suportar a provocação sem ser tragado por ela. A sua reatividade, por mais emocionalmente legítima que pareça, te entrega. Ela mostra carência, ansiedade, insegurança. Mostra urgência demais. Mostra que você ainda está tentando provar alguma coisa, que ainda tem algo a perder. E é por isso que tanta gente se irrita quando você começa a se calar, quando para de responder no impulso, quando deixa perguntas no vácuo, quando diz não sei ou não agora. Porque ao fazer isso, você quebra o padrão. Você interrompe a narrativa previsível que colocaram sobre você. E isso incomoda. Isso frustra. Isso desestabiliza quem dependia da sua reação para manter o próprio controle emocional. Você nunca vai ser respeitado se sua presença depende da aceitação alheia. Maquiavel já dizia que o homem que vive para agradar será sempre jogado de um lado para o outro pelas vontades dos outros. A previsibilidade é uma espécie de autoabandono disfarçado. Você responde antes de refletir, ajuda antes de discernir, concorda antes de processar. E o resultado disso é simples. Você desaparece. Sua presença vira uma extensão da vontade alheia. Sua identidade se dilui na expectativa do outro. E o respeito, que só nasce onde há mistério, limite e presença autêntica, evapora. E há um detalhe ainda mais sutil nisso tudo. O respeito não depende apenas do que você faz, mas de como você se posiciona quando não faz nada. O silêncio, o tempo de resposta, o vou pensar, o não me sinto confortável. Tudo isso constrói uma imagem de força muito mais impactante do que qualquer justificativa apressada. Maquiavel entenderia esse silêncio como um tipo de poder invisível, porque ele desorganiza. Ele tira a previsibilidade da equação. E onde não há previsibilidade, há desconforto. O tipo de desconforto que força o outro a te olhar de novo, com mais atenção, com mais cuidado, com mais respeito. Você foi treinado, talvez sem perceber, a ser sempre claro, rápido, disponível, mas nunca te ensinaram o valor da ambiguidade. O valor de ser uma presença que não se entrega por completo, que guarda para si partes da própria emoção, da própria história, da própria reação. Porque o que é totalmente revelado é facilmente descartável. E o que é misterioso, ou melhor, o que não se entrega no primeiro impulso, permanece como ponto de interrogação. E ponto de interrogação gera respeito. Porque ninguém ousa desrespeitar aquilo que não entende totalmente. Talvez você ache que se explicar é uma forma de proteger suas intenções. Mas Maquiavel te alertaria: explicação demais enfraquece. Quando você sente necessidade de se justificar o tempo todo, o que está comunicando na prática é que você tem medo de ser mal interpretado, que ainda precisa ser aceito, que ainda não sustenta sua verdade com firmeza. E o mundo, cruel como é, não respeita quem tem medo da própria presença. O mundo respeita quem consegue sustentar um silêncio desconfortável sem se curvar. Reagir demais não só te enfraquece diante dos outros, mas também diante de si mesmo. Porque toda vez que você se vê refém das próprias emoções, algo dentro de você registra que você não tem controle, que é uma marionete das circunstâncias, que sua paz depende do que dizem, do que fazem, do que esperam,
E isso mina a sua confiança, a sua solidez, a sua soberania interna. E pior, transforma você em alguém fácil de ser conduzido, não com gritos ou ordens, mas com estímulos sutis, uma crítica, uma ausência, um tom de voz, um tudo bem seco, e lá está você, reagindo, tentando consertar, tentando agradar, tentando recuperar algo que, na verdade, nem deveria estar em disputa. Maquiavel acreditava na construção de uma imagem de força, e não força no sentido físico ou autoritário, mas força no sentido de presença estratégica. De alguém que sabe exatamente o que vale e por isso não se entrega à mínima provocação. Alguém que guarda suas reações como se fossem armas, porque são. E armas, quando usadas sem estratégia, viram apenas barulho. Mas quando guardadas no tempo certo e acionadas com precisão, transformam a dinâmica ao redor. Isso não é frieza, isso é soberania. É inteligência emocional em sua forma mais alta. Portanto, pare de se preocupar em parecer receptivo o tempo todo. Pare de responder tudo na hora. Pare de se explicar como se o mundo fosse te abandonar se você não deixar tudo claro. Comece a experimentar o espaço entre o estímulo e a resposta. Comece a treinar a pausa. Comece a deixar o outro sentir o peso da sua ausência de reação. Porque é nesse espaço que o respeito se constrói. É ali que o poder silencioso começa a tomar forma. É quando você para de ser previsível que começa a se tornar alguém de verdade. Alguém que não está em cena para agradar, mas para existir com presença e critério. E é nesse ponto que entra uma das estratégias mais eficazes que Maquiavel jamais nomeou com essas palavras, mas deixou implícita em toda a sua filosofia: a retirada estratégica. O momento em que você se recolhe, não por fraqueza, mas por cálculo. O momento em que você deixa o outro com o próprio vazio. O momento em que você escolhe o silêncio em vez do desespero de se explicar. É sobre isso que vamos falar no próximo ponto. O poder de se ausentar sem pedir desculpas. Em um mundo que nos condiciona a estar sempre presentes, disponíveis, acessíveis, emocionalmente, fisicamente, virtualmente, o ato de se ausentar se torna quase um escândalo. Basta você se afastar, deixar uma mensagem sem resposta, recusar um convite, sumir por uns dias, e logo surgem os olhares tortos, as acusações disfarçadas, os julgamentos sutis. O que aconteceu com você? Você mudou? Tá estranho ultimamente. Mas a verdade é simples, você só começou a se recolher. Só isso. E isso por si só já é o bastante para desorganizar um sistema inteiro que se acostumou com você sempre à disposição. Maquiavel, observador incansável da natureza humana, jamais romantizou o excesso de presença. Ele sabia que há um tipo de força que só pode ser exercida na ausência. Porque a ausência bem administrada não é desinteresse, é estratégia. Não é silêncio por fraqueza, é silêncio por cálculo. É quando você escolhe não estar, não responder, não reagir. Porque entendeu que cada movimento seu é um investimento energético. E que presença sem critério é desperdício de poder. A retirada estratégica é uma arma silenciosa. E justamente por isso é subestimada. Porque ela não faz barulho. Ela não gera impacto imediato. Ela não impressiona os impacientes. Mas ela corrói certezas. Ela mexe com o controle que os outros acreditavam ter sobre você. Porque quando você está sempre lá, as pessoas constroem em cima disso uma narrativa de previsibilidade. Sabem que você vai responder, que vai ouvir, que vai estar. Sabem que podem contar com você, não porque te respeitam, mas porque você ainda não soube se recolher. Só que o dia em que você se retira, tudo muda. A ausência impõe silêncio. E o silêncio é insuportável para quem estava acostumado a controlar você com facilidade.
A ausência quebra a narrativa, e onde não há narrativa clara, nasce o desconforto. Maquiavel sabia disso. Quem domina a narrativa, domina o jogo. E às vezes, a melhor maneira de dominar a narrativa não é falando mais alto, é falando menos. Ou, melhor ainda, é não falando nada, porque o silêncio abre um vazio. E esse vazio obriga o outro a encarar a si mesmo, a pensar, a projetar, a se perguntar o que houve, a refletir sobre a ausência que agora pesa. E quanto mais o outro sente essa ausência, mais percebe o quanto estava acomodado com a sua presença. Mas para chegar nesse ponto, você precisa superar uma trava interna, a culpa. Porque por alguma razão profundamente enraizada, você aprendeu que se ausentar é errado, que sumir é egoísmo, que dizer não posso, não quero, hoje não, é uma espécie de falha moral. Talvez isso tenha vindo da infância, quando dizer não significava punição. Ou da adolescência, quando ser aceito exigia estar sempre junto. Ou das relações adultas, onde sua presença virou moeda de troca para manter o outro por perto. E aí, quando você começa a se retirar, mesmo que seja para respirar, para se proteger, para se reencontrar, essa culpa aparece. Uma culpa que não tem nome, mas pesa. Maquiavel não se importaria com essa culpa. Ele te diria com crueza: você não deve nada a quem não respeita seus limites. A retirada estratégica não é um abandono, é um reposicionamento. É quando você escolhe preservar sua energia para usá-la com inteligência. É quando você entende que nem toda demanda merece resposta. Nem toda mensagem merece retorno imediato. Nem toda crise dos outros deve se tornar um incêndio seu. Você não é bombeiro emocional. Não está no mundo para apagar as dores dos outros à custa da sua paz. E o mais impressionante é o que acontece depois da sua retirada. Se você sustenta esse movimento com firmeza, sem se justificar, sem se explicar, sem tentar ser compreendido, algo começa a se reorganizar. As relações que só existiam porque você se fazia sempre presente, desabam. As pessoas que só te procuravam por interesse, somem. Os que usavam sua disponibilidade como muleta emocional, se irritam. E no meio desse colapso silencioso, você começa a enxergar o que antes estava camuflado. Quem se importava com você de verdade e quem apenas se acostumou com a sua funcionalidade. Maquiavel diria que toda retirada revela as verdadeiras lealdades, porque quando você está ausente, quem permanece, permanece por convicção, não por conveniência. E quem desaparece, desaparece porque nunca esteve ali por você, mas pelo que você entregava, pela sua escuta, pela sua ajuda, pelo seu tempo, pela sua energia. A retirada, então, se torna uma triagem, um filtro, um teste silencioso de autenticidade. E o mais importante, ela te devolve algo que a presença constante rouba: perspectiva. Quando você se afasta, você começa a ver melhor. Começa a perceber o que você tolerava por medo, o que você mantinha por inércia, o que você alimentava por carência. E aí, com mais lucidez, você começa a fazer escolhas mais inteligentes. Começa a se aproximar de forma seletiva. Começa a estar onde realmente faz sentido, e não apenas onde é esperado. Mas atenção, retirada estratégica não é fuga, não é desaparecer para causar drama, não é manipulação. É escolha consciente, é ausência com propósito, é presença invertida. Uma forma de existir que não exige barulho nem explicação. É saber que você não precisa justificar seu silêncio para ser respeitado. Porque quem exige explicação para cada ausência, no fundo, não quer conexão, quer controle. E por isso, a retirada verdadeira só funciona quando vem acompanhada de uma postura firme, de uma ausência sólida, de um não que não precisa ser seguido de "me desculpa".
Porque cada vez que você se justifica por se proteger, você sabota sua própria autoridade. E a autoridade, no olhar de Maquiavel, não se pede, se impõe. Não por força, mas por presença. E a ausência, quando bem usada, é uma das formas mais fortes de presença que existe. Talvez agora você esteja pensando, mas se eu me ausentar, as pessoas vão se afastar. Sim, algumas vão, e ainda bem. Porque o que fica depois da retirada é real, é puro, é duradouro, é construído em cima da sua integridade, não da sua disponibilidade. O que fica depois da sua ausência é o que realmente importa. E é só nesse espaço de recolhimento que você pode começar a reconstruir sua energia, sua autonomia e, principalmente, seu valor. Mas há uma armadilha ainda mais profunda nesse jogo. Algo que acontece quando você ainda não percebeu que, além de estar sempre presente, você também aceitou sem perceber um papel. O de ser útil, o de ser necessário, o de ser o suporte emocional que resolve tudo, sente tudo, entende tudo. E é aí que a manipulação começa. Não com gritos, mas com elogios, com dependência disfarçada de afeto, com pequenas recompensas que te mantêm sempre ali, funcional, previsível, usável. Pouca coisa é tão sutil e ao mesmo tempo tão corrosiva quanto ser transformado em ferramenta. Não acontece de repente, não vem com aviso, ninguém chega e te diz: a partir de agora, você será minha base emocional, minha válvula de escape, meu porto seguro egoísta. Não. Isso começa de maneira muito mais sutil, com um pedido de ajuda aqui, uma escuta ali, um elogio que parece genuíno, uma dependência que se apresenta como afeto. E você, acreditando que está sendo útil, importante, presente, vai aceitando, vai se entregando, vai ocupando esse lugar. E com o tempo esse lugar se torna uma prisão, disfarçada de reconhecimento. Maquiavel, se vivesse em nossos tempos, não chamaria isso de amizade, nem de amor. Chamaria de instrumentalização emocional. Porque no fundo, quando você está sempre ali, sempre pronto, sempre com um ombro, com uma solução, com uma resposta rápida, com uma presença garantida, você vai se transformando numa extensão das necessidades dos outros. E isso não tem nada a ver com cuidado, tem a ver com utilidade. O mais cruel, isso quase nunca é consciente, nem de quem usa, nem de quem é usado. Você aceitou um papel invisível, o de ser útil sempre que for conveniente. E com o tempo, seu valor passou a ser medido pela sua funcionalidade. Se você resolve, é bom. Se você ouve, é importante. Se você ajuda, é querido. Mas se você recusa, se você se ausenta, se você começa a se proteger, então você mudou. Então você já não é mais o mesmo. Então você se tornou frio. Isso não é sensibilidade. Isso é dependência disfarçada de carinho. É apego travestido de vínculo. E Maquiavel entenderia isso como uma dinâmica de poder mal distribuída, onde um lado dá mais do que pode e o outro recebe mais do que merece. Até que um dos dois quebra. O mais perigoso é que você por muito tempo não percebe esse jogo. Porque a recompensa emocional é imediata. Você se sente necessário. E isso alimenta uma parte sua que talvez esteja faminta por reconhecimento. É como se finalmente alguém visse o quanto você é bom, forte, confiável. Mas o que você não percebe é que esse elogio vem condicionado. Ele só existe enquanto você cumpre o papel, enquanto você está disponível, enquanto você se mantém útil. No momento em que tenta sair desse personagem, ou apenas respirar fora dele, o afeto desaparece. E no lugar dele entra cobrança, silêncio, distância, frieza, e você se sente culpado por algo que nunca deveria ter sido sua obrigação. Maquiavel chamaria isso de manipulação passiva. Um tipo de controle que não se impõe pela força, mas pelo afeto condicionado.
E o mais eficaz dos controles é aquele que faz você se sentir mal por pensar em sair dele. A culpa é o chicote invisível que te mantém no lugar. E ela vem disfarçada de lealdade, de empatia, de responsabilidade. Mas, na verdade, é medo. Medo de perder o pouco afeto que vem como pagamento por um serviço emocional que você nunca cobrou, mas sempre entregou. E quando você começa a recuar, quando diz hoje não posso, quando demora para responder, quando diz não me sinto bem em fazer isso, o jogo revela seu verdadeiro rosto. Aqueles que diziam te amar começam a te atacar, ou pior, a te ignorar. Não porque você fez algo de errado, mas porque você parou de ser funcional. E aí você entende, eles não queriam a minha presença, queriam a minha disponibilidade, queriam a minha energia, minha atenção, minha escuta, meu tempo. Mas não necessariamente a minha verdade, muito menos os meus limites. É duro reconhecer isso, porque exige que você aceite uma verdade incômoda. Você treinou as pessoas a te usarem, não com maldade, mas com constância. Você ensinou que está sempre ali, sempre pronto, sempre acessível. E agora, ao tentar sair desse lugar, você percebe que sua ausência revela o quanto sua presença foi explorada. Isso dói, porque te obriga a rever relações, repensar vínculos, questionar afetos que pareciam incondicionais, mas que estavam sustentados por um papel que você desempenhou, talvez a vida inteira sem perceber. Maquiavel te diria que não há neutralidade em relações. Sempre há um jogo de forças. Sempre há um equilíbrio ou desequilíbrio de poder. E se você está sempre oferecendo mais do que recebe, sempre explicando mais do que deveria, sempre reagindo para manter a paz, então você já não está numa relação. Está num sistema. Um sistema onde sua função é manter a estabilidade emocional do outro, às custas da sua. E sistemas assim, uma vez expostos, desabam, porque perdem o personagem que sustentava o enredo. E não adianta se culpar por isso. A culpa aqui não resolve. O que resolve é consciência. Porque consciência é o começo da escolha. Quando você entende o papel que aceitou, você pode começar a sair dele. Não com raiva, não com vingança, mas com firmeza, com clareza, com a serenidade de quem entendeu que presença não é obrigação, é escolha, que escuta não é dever, é doação, que apoio tem limite, e que você não é obrigado a manter laços que só existem porque você nunca disse chega. E talvez você perceba agora o quanto isso vai além de relações pessoais. Isso está no trabalho, nas amizades, na família. Está nos grupos em que você participa, nos compromissos que aceita sem pensar, nas conversas que tolera por educação. Está em cada sim forçado que você deu para não ser mal interpretado. Está no medo de parecer egoísta, no pavor de decepcionar, na insegurança de ser esquecido. Mas Maquiavel te daria um conselho brutal. Melhor ser temido por seus limites do que amado pela sua submissão. Porque o respeito só nasce quando você para de ser previsível. E ninguém respeita alguém que sempre diz sim. Mas sair desse papel exige mais do que consciência. Exige ação. E a primeira ação é simples, mas poderosa. Silêncio. A escolha de não reagir, de não explicar, de não se justificar. Porque, como veremos no próximo ponto, o silêncio é uma das armas mais potentes do pensamento maquiavélico. Não por ser vazio, mas por ser estrategicamente desconcertante. Silêncio. Pouca coisa incomoda tanto quanto ele. A ausência de resposta. A demora que não vem com justificativa. O olhar que não se curva. A presença que não se explica. No mundo em que tudo é reação, o silêncio é visto como ameaça. Porque ele não oferece controle. Não entrega previsibilidade. Não revela intenção. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Maquiavel,
que entendia a natureza humana como um tabuleiro de poder, saberia dizer: não se revela tudo a quem deseja te dominar. E o silêncio é uma das formas mais afiadas de conter, de proteger, de inverter o jogo, sem mover uma peça sequer. Você foi condicionado a acreditar que precisa sempre responder, que o silêncio é falta de educação, descaso, frieza. E então, cada vez que alguém te cobra uma resposta, um posicionamento, uma explicação, você corre para preencher esse vazio. Corre para proteger sua imagem. Corre para manter o afeto do outro. Mas não percebe que está, ao fazer isso, entregando algo precioso: sua imprevisibilidade. Porque toda resposta imediata, todo argumento defensivo, toda reação emocional, revela ao outro exatamente onde te atingir, onde cutucar, onde manipular. O silêncio, quando nasce da consciência e não do medo, é uma ferramenta de poder. Ele transforma a presença num mistério. E o mistério, como Maquiavel observou inúmeras vezes, mantém as pessoas alertas. Um líder previsível, segundo ele, é facilmente derrubado. E o mesmo vale para qualquer pessoa. Quando você reage a tudo, responde tudo, se justifica o tempo todo, você se expõe. E quanto mais se expõe, mais perde o peso da própria presença. Você vira ruído, vira excesso, vira alguém que não impõe pausa nem impacto. Mas o silêncio impõe tudo. Quando você escolhe o silêncio, não por orgulho ou fuga, mas por cálculo emocional, algo muda. As pessoas ao seu redor sentem, ficam inquietas, tentam interpretar, criam narrativas, supõem. E nessa tentativa de entender seu silêncio, elas revelam muito mais sobre elas mesmas do que sobre você. Porque o silêncio é um espelho. Ele devolve ao outro o barulho que ele carrega por dentro. E quanto maior a necessidade de reação, mais o silêncio pesa, mais ele corta, mais ele evidencia a dependência emocional de quem estava acostumado a te controlar pelas suas respostas. Maquiavel diria que, no jogo da influência, quem fala menos, ouve mais. Quem fala menos, observa mais. E quem observa mais, entende melhor. O silêncio te coloca numa posição de análise, de estratégia. Enquanto o outro grita, você percebe. Enquanto o outro força uma reação, você sustenta a sua ausência como quem segura uma espada invisível. E essa espada, quando bem posicionada, não precisa cortar. Basta que o outro saiba que ela existe. É por isso que o silêncio desequilibra. Porque ele retira do outro o controle da narrativa. Enquanto você está falando, justificando, tentando ser entendido, você está dentro da história que o outro criou. Mas quando você silencia, você rompe com o roteiro. E o outro fica sozinho no palco, sem cena, sem parceiro, sem controle. É desconfortável para quem ainda quer manter o domínio sobre você. Mas é libertador para quem começa, finalmente, a escolher onde coloca sua energia. O silêncio também protege. Ele impede que você fale mais do que precisa, que se entregue antes da hora, que reaja por impulso. E essa proteção não é um muro, é um filtro. Você escolhe o que passa. Você escolhe o que compartilha. Você escolhe quem merece acesso ao que é íntimo. Maquiavel via a comunicação como uma ferramenta de influência, e toda ferramenta precisa ser usada com critério. Falar sem critério é se perder. Silenciar com consciência é se encontrar. Mas há um ponto ainda mais delicado nesse processo. O silêncio vai incomodar os errados, vai provocar os impacientes, vai irritar os manipuladores, porque eles não conseguem mais te decifrar, e o que não pode ser decifrado não pode ser usado. Eles dirão que você mudou, que está distante, que está estranho. Mas o que realmente estão dizendo é: você deixou de ser previsível, e agora eu não sei mais como te controlar. E isso, para Maquiavel, é vitória.
É claro que o silêncio tem um custo. Ele exige que você suporte o desconforto de não ser compreendido, de ser mal interpretado, de ser julgado por quem só consegue conviver com você enquanto você se explica. Mas esse é um preço que se paga uma vez. A submissão, por outro lado, cobra todo dia. Cada justificativa que você oferece sem necessidade. Cada resposta apressada para manter um vínculo. Cada reação imediata para evitar um silêncio constrangedor. Tudo isso custa caro. E você já pagou esse preço vezes demais. Talvez você esteja se perguntando agora, mas até onde vai esse silêncio? Quando é hora de falar? Maquiavel responderia: fale apenas quando o que for dito ampliar seu poder, interno ou externo. Fale quando for escolha e não reação. Fale quando suas palavras forem fruto de presença e não de pressão. Até lá, o silêncio é seu território, seu abrigo, sua lâmina invisível. E não se engane, o silêncio não te afasta das pessoas certas. Ele apenas filtra as erradas. Aqueles que precisam da sua reação para se sentirem seguros não estão se relacionando com você. Estão se relacionando com o controle que tinham sobre você. E esse tipo de relação, por mais antiga que seja, não merece ser mantida. Porque se você precisa se entregar por completo o tempo todo para manter alguém por perto, esse alguém não está com você. Está com o que você oferece. Silencie, não para punir, mas para recuperar, para se reconectar, para lembrar que sua energia é limitada e precisa ser protegida com rigor. Porque no fim, como veremos no próximo ponto, quanto menos você se oferece, mais valor você tem. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Quanto menos disponível você é, mais presença você impõe. Você já reparou que tudo aquilo que é escasso tende a ser mais valorizado? Um vinho raro, um lugar reservado, um momento único. Quando algo é limitado, quando não está disponível a qualquer momento, o valor se impõe naturalmente. Não precisa propaganda, não precisa explicação. A simples ausência cria desejo, respeito, curiosidade. Maquiavel, que não acreditava em bondade gratuita nem em generosidade cega, entenderia isso com clareza. Aquilo que é abundante demais vira ferramenta. Aquilo que é escasso vira poder. Essa lógica vale para objetos, mas ela se intensifica nas relações humanas. Porque presença excessiva, atenção constante, respostas imediatas e disponibilidade sem filtro, tudo isso cria uma imagem. A de que você está sempre ali, sempre pronto, sempre disposto. E isso parece virtude, mas na prática é armadilha. Porque o que é previsível vira recurso. As pessoas param de te enxergar como alguém e começam a te usar como algo. Você vira suporte, escuta, consolo, base. Vira o lugar onde os outros se encostam quando precisam e ignoram quando não precisam mais. E o pior, você aceita esse papel sem perceber. Porque no começo, parecer necessário alimenta seu ego, faz você se sentir visto, relevante, amado. Mas com o tempo, esse afeto condicionado cobra caro. Você começa a sentir cansaço, frustração, esvaziamento. E não entende o porquê. Não entende que a moeda que você recebe, elogio, atenção, afeto, só circula enquanto você entrega mais do que pode. E quanto mais entrega, menos valor tem. Porque aos poucos, você se transforma em algo esperado. E tudo que é esperado demais acaba sendo banalizado. Maquiavel diria: os homens admiram aquilo que não podem ter em abundância. E o mesmo vale para você. Quando você está sempre disponível, ninguém sente sua falta. Quando você responde tudo na hora, ninguém valoriza sua escuta. Quando você se doa antes de ser solicitado, ninguém reconhece seu gesto. Porque tudo que é acessado sem esforço perde profundidade. E é aqui que a escassez se torna estratégia. Não como jogo sujo, mas como autorrespeito.
Ser menos presente não é ser ausente. É ser seletivo. É reconhecer que sua energia, seu tempo, sua atenção são recursos finitos e que precisam ser usados com inteligência. Porque quem está em todos os lugares acaba não sendo lembrado em nenhum. E quem está sempre disponível acaba sendo o último a ser valorizado. O paradoxo é esse. Quando você recua, você aparece. Quando você silencia, sua presença pesa. Quando você diz não posso, seu sim ganha valor. E isso fere o ego dos outros. Incomoda. Desorganiza. Porque estavam acostumados com o seu sim automático, com sua presença previsível, com sua disponibilidade garantida. E quando você muda esse padrão, eles não sabem lidar. Dizem que você se distanciou, que você mudou. Mas o que eles querem dizer é: você parou de me servir como antes. E é por isso que muitas vezes a mudança que mais assusta não é a que você faz por fora, é a que você impõe por dentro. Porque ela rompe padrões invisíveis. Padrões que foram construídos sem que você percebesse. E nesse ponto, você precisa fazer uma escolha difícil. Você prefere ser querido por estar sempre disponível, ou ser respeitado por saber se retirar? Maquiavel não hesitaria. É melhor ser respeitado do que amado quando se trata de preservar sua autonomia. Porque o amor que depende da sua autoanulação não é amor, é dependência. E dependência não constrói relações saudáveis. Constrói sistemas de desequilíbrio onde um lado sempre cede mais. E o respeito só nasce quando você impõe limites. Quando sua presença não é garantida. Quando seu sim vem com consciência e não com medo. Mas atenção, isso exige coragem. Coragem para ser mal interpretado. Coragem para perder vínculos que se sustentavam apenas na sua entrega excessiva. Coragem para lidar com o silêncio dos outros quando você começa a falar menos. Coragem para se bancar. Porque quanto mais seletivo você se torna, mais você percebe. Tem muita gente que só estava com você porque era fácil. Porque você era funcional. Porque você preenchia buracos que não eram seus. E aqui está a virada. Quando você começa a ser menos presente, menos reativo, menos disponível, você começa a se tornar mais enigmático, mais respeitado, mais lembrado, mais admirado. Porque agora, cada gesto seu carrega intenção. Cada resposta carrega escolha. Cada presença tem peso. Você deixou de ser cenário e começou a ser personagem. Você deixou de ser recurso e virou presença. E isso muda tudo. Você percebe que alguns se afastam. Que bom. Porque quem some quando você se torna mais seletivo nunca esteve com você de verdade. Estava com o que você oferecia. Com a sua energia abundante. Com a sua presença garantida. E tudo que depende de excesso para se manter não vale a pena ser sustentado. Porque vai te esvaziar, vai te quebrar, vai te cobrar caro e ainda te culpar quando você finalmente disser não mais. Ser menos é, na verdade, ser mais inteiro. É não se fragmentar para caber no desejo alheio. É não se diluir para manter vínculos que só existem no conforto do seu sim. É parar de mendigar aceitação com sua disponibilidade. É entender que sua ausência, quando bem administrada, é uma forma de presença muito mais poderosa do que qualquer resposta imediata. Mas tudo isso leva a um ponto ainda mais decisivo. Porque uma vez que você se torna menos acessível, mais seletivo, mais silencioso, você começa a enfrentar uma reação inevitável. A tentativa desesperada de manipulação. O sistema entra em colapso. E aqueles que antes te usavam, mesmo que inconscientemente, começam a agir. Tentam te culpar, te provocar, te desestabilizar. E se você não estiver atento, volta para o jogo. No momento em que você para de ser previsível, você se torna perigoso para quem te manipulava. Porque a manipulação, aquela que opera no silêncio, que se disfarça de carinho, de afeto, de necessidade,
Só funciona quando você reage como sempre reagiu. Quando diz sim por reflexo, quando se explica antes de ser cobrado, quando corre para apagar incêndios emocionais que nem começaram. Mas o dia em que você recua, o jogo muda. E não é você quem grita, são os outros que entram em crise. Porque sua ausência, agora, é insuportável. Não porque te amam, mas porque precisam da sua fraqueza para manter o controle. Maquiavel nos lembraria: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda de um privilégio. E aqui, o privilégio que você oferecia era seu acesso irrestrito, sua energia sem limites, seu sim sem critério, sua doação emocional sem pausa. Tudo isso virou comodidade para quem se acostumou com a versão mais frágil de você. E quando você retira isso, não por vingança, mas por clareza, o manipulador entra em colapso. Porque não sabe mais onde apertar. Perde os botões. Perde a previsibilidade. Perde o controle. E o que vem em seguida é clássico: culpa. Você começa a ser acusado de frieza, de distanciamento, de ingratidão. Vão dizer que você mudou, que está diferente, que está difícil. Mas entenda uma coisa com absoluta frieza: essas acusações são sinais de que você está quebrando a estrutura que te mantinha cativo. Porque o manipulador não quer sua presença, quer sua obediência emocional. E quando você se torna soberano sobre si mesmo, você ameaça a base inteira desse jogo. A manipulação moderna raramente vem com imposição direta. Ela vem com silêncio seletivo, com elogio condicionado, com pequenas doses de drama emocional que te fazem sentir necessário e, portanto, culpado por não estar ali. E o mais perigoso, ela vem de pessoas próximas. Gente que diz te amar, que te chama de especial, que parece preocupada com você, mas que no fundo só se aproxima quando está carente, instável ou carente de atenção. Você vira ponto de apoio e confunde isso com vínculo. Mas vínculo que só existe quando você está fraco não é vínculo, é captura emocional. E o que é pior, por trás da culpa vem o medo de ser rejeitado, de ficar só, de parecer egoísta. E esse medo é o que te faz ceder, o que te faz voltar, o que te faz reabrir portas que deveriam ter sido trancadas com chave emocional. Maquiavel, observador da natureza humana, diria que o medo é um instrumento de dominação tão eficaz quanto a força. Só que nesse caso, o medo é internalizado. Você não precisa de gritos. Você mesmo se acusa, se pune, se sabota e volta a ser quem você prometeu que não seria mais. Mas há um ponto de virada, um ponto de ruptura, um momento em que você começa a enxergar padrões. Percebe que certos elogios só vêm quando você está útil, que certas amizades só se aproximam na crise, nunca na celebração, que algumas pessoas te provocam não para conversar, mas para te tirar do eixo. Porque enquanto você está desestabilizado, você é controlável. E enquanto você reage, você está jogando o jogo deles, e não o seu. E é aqui que Maquiavel sussurra no seu ouvido a frase que poucos têm coragem de viver. É mais seguro ser temido do que amado, quando o amor depende da conveniência. É mais seguro ser incompreendido, rejeitado, até mesmo detestado, do que se manter disponível a quem só se aproxima para sugar. Porque essa presença não é amor, é transação. E você não está mais à venda. Você vai perceber que sua ausência começa a provocar reações. Alguns vão tentar te puxar de volta com afeto, outros com ironia, outros ainda com desprezo, como se você nunca tivesse sido importante. Mas tudo isso é reação à sua mudança. Reação ao fato de que, pela primeira vez, você não está mais entregando sua paz para manter relações frágeis. E isso incomoda. Porque o manipulador precisa da sua instabilidade para se sentir no controle. Precisa do seu desespero para se sentir desejado.
precisa do seu medo para manter você por perto. Mas quando você rompe, algo muda. E a mudança não é só no outro, é em você. Você começa a perceber que o vazio que fica não é solidão, é detox. Que a paz que surge não é arrogância, é soberania. Que o silêncio que se instala não é castigo, é reconexão. E aos poucos você entende que se proteger nunca foi egoísmo, sempre foi autocuidado. Que se ausentar não é crueldade, é clareza. Que dizer não não é dureza, é justiça com a própria alma. Maquiavel te lembraria que o poder mais estável é aquele que nasce da autodisciplina. E disciplina emocional é isso: resistir à tentação de voltar só porque alguém chorou. Recusar o papel de salvador, sair do ciclo de provocação e reação, e sustentar sua ausência até que ela deixe de ser ruptura e se torne estrutura. Você não precisa brigar, não precisa se explicar, não precisa provar nada, porque o manipulador não quer argumentos, ele quer reações. E quando você não reage, você quebra a base emocional da dominação. Você deixa de ser jogado e passa a ser o único que, em silêncio, ainda comanda o tabuleiro. E é nesse ponto que nasce a sua verdadeira liberdade. Mas liberdade, como veremos agora, tem um preço. E o preço é alto. Estar disposto a ser incompreendido, mal interpretado, odiado e ainda assim seguir em frente. Porque, como Maquiavel diria, aquele que deseja controlar seu próprio destino deve aprender a suportar o isolamento que a liberdade impõe. O dia em que você para de se explicar, algo renasce. Não nasce da euforia, nem da paz imediata. Nasce da ruptura, do estranhamento, daquele silêncio que assusta até você. Porque não é fácil no início lidar com o eco da própria ausência. Dói, a mente grita, o corpo busca o padrão antigo. Você quase volta, quase responde, quase cede, mas não volta. Não dessa vez. Porque algo já virou por dentro e mesmo que a mudança ainda te machuque, ela já é irreversível. Você não é mais quem aceita qualquer coisa para não ficar sozinho. Agora, você é quem permanece sozinho para não aceitar qualquer coisa. Maquiavel sabia: todo poder real cobra um preço, e o maior deles é a solidão estratégica. Não a solidão dos rejeitados, mas a dos lúcidos, a daqueles que decidiram não ser mais peças no jogo dos outros. E isso não passa ileso. Você vai perceber o afastamento, vai ver os olhares mudarem, vai ouvir comentários disfarçados de preocupação. Gente dizendo que você está estranho, diferente, frio. E em parte estão certos. Você está diferente mesmo, mas não frio, está mais centrado. E para quem te manipulava através do afeto, essa lucidez soa como frieza. Porque agora, pela primeira vez, você não está mais disponível para carregar as dores alheias nas costas. E o que surge no lugar? Primeiro, o vazio. Não tem outro nome. Um espaço novo, onde antes havia ruído, correria, dependência emocional, culpa. Agora há silêncio, tempo, autonomia. E no começo, esse silêncio parece insuportável. Mas fique, aguente. Porque o que vem depois é o que Maquiavel chamaria de ordem interna. Um senso de poder que não grita, não se exibe, não precisa provar nada. Um poder que apenas é. Que se move quando necessário. Que fala pouco, mas pesa muito. Que escolhe com quem se gasta e com quem se cala. Nesse espaço, você começa a ouvir algo que antes era abafado. Sua própria voz. Aquela que foi silenciada por anos de necessidade de aprovação. Aquela que você ignorava para não decepcionar. Aquela que você apagava para caber nos moldes dos outros. Agora ela fala. Baixo no início, como quem pede licença. Mas com o tempo firme, clara. E aí você percebe, sua identidade não estava perdida. Estava soterrada por máscaras, por papéis,
por um excesso de presença em lugares onde você nunca deveria ter estado. Você renasce, não com aplausos, mas com estrutura, não com aceitação externa, mas com solidez interna. E esse renascimento não é público, é silencioso. Acontece nos bastidores da alma. Quando você diz não e dorme em paz. Quando você ignora a provocação e não sente culpa. Quando você percebe que o mundo não desmoronou porque você se retirou. E mais do que isso, que alguns vínculos só se mantinham porque você estava sempre disponível. E agora, sem a sua energia sustentando a farsa, eles simplesmente desabam. E aí vem a pergunta: o que fica depois da queda? Fica você, inteiro, reunido, coerente, com menos gente ao redor, mas com muito mais respeito. E não o respeito comprado com obediência, mas o respeito silencioso que vem de quem te vê e pensa: não dá para tratar essa pessoa de qualquer jeito, porque agora você sabe seu valor. E quem sabe seu valor se torna incômodo para os que estavam acostumados a receber sem dar nada em troca. Esse renascimento te torna seletivo. E a seletividade, para Maquiavel, é uma virtude política. Aquele que tenta agradar a todos acaba sendo dominado por todos. E você já tentou agradar demais, já se explicou demais, já cedeu demais. Agora é hora de escolher, de negar, de se ausentar quando necessário, de não dar mais acesso a quem só te procurava quando precisava, de proteger seu silêncio como um território sagrado, porque é ali que mora sua força. Você não é frio por se retirar. Você é forte. Você não é arrogante por impor limites. Você é lúcido. Você não é ingrato por dizer não posso mais. Você está finalmente sendo leal a si mesmo. E sim, esse caminho assusta, porque a liberdade assusta. Não por ser ruim, mas porque ela tira a desculpa de culpar os outros. A liberdade emocional é solitária no início, porque elimina os vínculos fracos. Mas depois, ela é a base para vínculos verdadeiros. Gente que se aproxima não porque precisa de você, mas porque reconhece quem você é. Afinal, como Maquiavel nos mostra, não existe poder mais respeitado do que aquele que não se vende, não se explica, não se justifica. E é isso que você está se tornando. Uma presença que pesa, uma ausência que ensina, um limite que educa, uma energia que se move com consciência. A vida, daqui para frente, vai te testar. Vai te apresentar provocações, tentações de voltar ao padrão antigo. Mas lembre-se, você já sabe onde esse caminho termina. Em esgotamento, em ressentimento, em frustração. E agora, você já cruzou o ponto sem retorno. Não dá mais para voltar a ser quem você era. E isso é maravilhoso. Porque daqui em diante, cada passo é liberdade. Cada recusa é alto valor. Cada silêncio é território conquistado. Agora me responde, aqui, nos comentários. Você está pronto para sustentar essa ausência estratégica? Está pronto para ser respeitado mais do que compreendido? Está pronto para ser raro, mesmo que isso custe sua popularidade? Se essa jornada te tocou de verdade, escreve aqui embaixo. Eu escolho minha ausência como forma de respeito. Vamos ver quem realmente está pronto para sair do palco e assumir o controle dos bastidores da própria vida. E se você chegou até aqui, é porque já começou sua ruptura. Mas ela não termina nesse vídeo. Tem mais te esperando, mais Maquiavel, mais lucidez, mais estratégia emocional para te manter firme nessa caminhada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Escreve nos comentários o que mais mexeu com você. Eu leio tudo. E se você quer continuar nesse mergulho, tem outros vídeos te esperando agora mesmo. Escolhe um e segue. Porque seu renascimento não para aqui. A jornada está só começando. Nos vemos no próximo.